Eu acho que todo mundo que viu esse capítulo deve ter ficado surpreso e animado pelo fato de não só o Jin ter conseguido recuperar as memórias no passado, mas também a gente vê que o Sung rapidamente partiu pro X1 logo depois que as novas ameaças apareceram. Beleza, que valor, galera, antes de começar, eu só queria relembrar vocês que esse vídeo vai estar contendo spoilers, caso você ainda não esteja acompanhando sua live, então se quiser prosseguir, prossiga por sua própria conta e risco. Só começando com o que rolou dentro do capítulo passado, a gente viu que o professor do Sung e o Jin meio que se juntaram para falar sobre o que tinha acontecido nas suas respectivas experiências, depois de terem encontrado as sombras do Sung, fazendo com que logo depois a gente visse o Jin indo até a academia do Sung para poder saber o que tava rolando ali. E desse modo a gente viu que durante a conversa do Sung parecia que não tinha rolado nada demais e o Jin ia voltar pra delegacia sem mais uma resposta, fazendo com que logo depois que o Sung saísse da escola a gente visse que estava completamente enganado, porque assim que ele chama o Sung e eles se reúnem dentro de um parque, a gente vê que o Jin finalmente tinha recuperado as suas memórias da vida passada. Desse modo a gente já encerrando o capítulo 182 e iniciando esse capítulo 183, a gente já vê que vai rolar todo aquele rolê do Sung e o Jin meio que conversarem, o Sung falar que não sabia de nada e era fã de Hunter x Hunter e pediu o desenho do Jin para poder comemorar aquela ocasião. O Jin meio que vai embora, só que nesse processo é aí que tudo acontece, já que na hora que ele tá descendo as escadas em seguida e ele tava começando a achar que ele era um completo idiota por achar que teria alguma pista de tudo que tava acontecendo ali, é aí que do nada uma frase vem à sua mente, que no caso seria: líder da associação de caçadores, você confia em mim? Que seria referente ao fato, né, do Sung ter pedido a ajuda dele e pedir para que ele confiasse nele na época que ele conseguiu todos os poderes de Monarca das Sombras e tava prestes a enfrentar o Antares pela primeira vez, sendo que até aí o Jin não entendia o que tinha sido aquilo e achava que talvez alguém tivesse chamado ele naquele momento, fazendo com que ele não entendesse nada do que tava rolando. Mas foi quando ele se virou novamente para ir embora que ele não só ouviu a confirmação daquela pergunta, como também ouviu a voz pedindo para que ele acreditasse em tudo que ele tava prestes a mostrar para ele naquele momento. Desse modo, recuperando todas as suas memórias da sua vida passada como presidente da Associação de Caçadores Coreano, além de todas as memórias que o Sung tinha mostrado pra ele durante todo aquele processo, e fazendo com que o cara ficasse completamente sobrecarregado e não entendesse nada, pelo menos momentaneamente. Só que quando ele percebe e se dá conta que o Sung não era um simples aluno e também era o maior caçador de todo mundo no reset passado, o cara só volta praticamente desabar depois de toda essa enxurrada de informações que ele recebeu dentro da sua mente novamente. E por causa disso, é aí que ele continua falando que tudo que ele estava presenciando naquele momento se conectou com ele de agora nesse presente, e ele tinha relembrado tudo que ele tinha vivenciado na sua época passada antes do reset do mundo acontecer. Fora que a gente vê que ele estava em choque ainda pelo fato de ele não entender como isso era possível de acontecer, fazendo com que ele também se lembrasse do fato do Sung ter prometido para ele que ia lutar contra todos os monarcas e acabar com todos eles de uma vez, o que fez com que depois que ele revelasse tudo isso, a principal pergunta que ele acabaria fazendo seria quanto tempo o Sung acabou tendo que passar dentro da fenda dimensional. Afinal, na mente dele, ele tinha assumido por 2 anos, só que o Jin não era bobo nem nada. Afinal, ele sabia que isso não era algo que seria resolvido em apenas míseros 2 anos, até que o Sung responde, falando pra surpresa do Jin que ele tinha ficado sumido por 27 anos, pelo menos dentro da fenda dimensional. E quando ele ouve essa resposta, é aí que ele pergunta pro Sung se ele não se arrependia de nada daquilo, e o Sung responde também falando que nunca, em nenhum momento. Afinal, se ele tivesse que fazer em várias ocasiões, ele teria feito da mesma forma sem pestanejar, e tudo isso valeu a pena. Afinal, agora o Jin meio percebe também que o Sung estava aproveitando o prêmio de toda essa escolha, que no caso seria a vida normal que o Sung estava levando com isso, que ele até também responde falando que estava satisfeito nesse momento, só que ainda assim tinham vários efeitos colaterais, já que nesse momento ele não envelhecia, e por causa disso ele também precisava ficar mudando a forma de identidade dele para que outras pessoas não notassem, e isso fez com que o Jin percebesse que mesmo ele sendo jovem e imortal e obtendo um poder similar ao de um deus, o cara ainda tinha optado pela escolha de sempre viver como um humano comum nesse momento. E isso também fez com que ele meio que despertasse a curiosidade dele, perguntando o que o Sung agora em diante iria fazer após a escola, mas o Prota já responde falando que nenhum momento ou alguma coisa tinha passado pela cabeça dele em termos de cargo ou trabalho para ele fazer. E por causa disso é que a gente já vê o Jin tentando puxar o cara pro lado dele, só que o Sung já não parecia ser muito fã da ideia,
pois mesmo que o Woody já tivesse falando pra ele que seria uma boa ideia ele entrar dentro dessa organização, pois o trabalho dele seria basicamente uma moleza, já que várias sombras estavam cuidando dos crimes pra ele, fazendo com que os criminosos ou fossem fatiados ou então se entregassem pra polícia. O Sung responde falando que não teria muito o que fazer, já que graças às sombras dele não teria muito crime pra resolver, e isso faz com que o Woody aproveitasse o gancho pra falar que aquele era o mundo que ele tava tentando criar naquele momento, fazendo com que o Sung falasse que ele ia pensar no assunto, e o Woody também já responde falando que ele estaria esperando pela resposta do Sung. Só que é aí que a gente já vê que o Sung pediu pra que ele não esperasse por ele, porque ele também sabia que o Woody trabalhava num serviço que pagava pouco e trabalhava muito. Desse modo, com a gente já vendo que algum tempo tinha se passado após eles encerrarem essa conversa, até que lá nos Estados Unidos, praticamente no que parecia ser o Grand Canyon, um dia no final de abril, um turista meio que deu de cara com algo relativamente comum, fazendo com que ele ligasse pra emergência para que ele pudesse relatar aquilo. E é aí que a mulher que atende não consegue entender nada e nem saber qual seria o problema de toda aquela situação, fazendo com que ela tentasse meio que acalmar ele para saber o que estava acontecendo e qual era a situação tão perigosa que ele acabou tendo que ligar pra emergência. Só que ainda assim ele não tinha nem noção de como ele poderia descrever toda aquela situação. Só que é numa dessas que novamente a mulher que tava na emergência pede para que o cara que tinha ligado para ela pegasse e explicasse toda aquela situação com calma, e isso ajudaria eles a tomarem as medidas certas. E é aí que a gente já vê que o cara consegue finalmente dar as primeiras palavras dele falando que tinha algo quebrado e tinham várias rachaduras, o que faz com que a mulher não entendesse e ao mesmo tempo pensasse que poderia ter algum tipo de construção grande o bastante para colapsar dentro do deserto. E por causa disso é aí que ela pergunta onde estaria essa rachadura e de onde ele estaria falando, o que fez com que ele respondesse falando que na verdade o que ele estava vendo rachando e quebrando era o céu, que estava daquela forma naquele momento. E isso rola, é aí que a gente volta a cortar pra Coreia, onde estava de noite e a gente estava vendo que o Sung meio que estava respondendo todas as perguntas do trabalho de casa, fazendo com que o Igris estava meio que ajudando ele dentro desse rolê. E galera, tudo isso meio que rola dentro da novel, dentro de um capítulo extra, onde o Igris meio que contava a trajetória dele desde a época que ele ainda era um cavaleiro vivo até o ponto que ele se tornou um soldado do Ashburn e logo depois um soldado do Sung, né? Mas aqui eu não sei se eles estão adaptando isso ou então se eles vão fazer o monólogo do Igris mais pra frente pra que a gente possa ver. Só que aí é que tá, porque na hora que o Igris responde isso pro Sung, é aí que a gente já vê que o Sung tava ligado que tinha alguma coisa acontecendo, o que fez com que logo depois, no dia seguinte, ele meio que desse uma de se encontrar com o emissário dos governantes. E nisso a gente também já vê que depois que eles se encontram, o Sung vai direto ao ponto perguntando se o que tava acontecendo dentro dos Estados Unidos era coisa dos governantes, só que o emissário dele já responde falando que não, já que tudo isso meio que era completamente diferente da forma como eles costumavam fazer para se locomover. Mas se vocês conseguiram chegar até aqui e caso queiram contribuir de alguma maneira para que eu continue a trazer todos esses novos capítulos que estão saindo de Solo Leveling, além de debate quando retornar com a sexta temporada e todos os vídeos novos que eu tô trazendo com teorias ou então novos conteúdos pro canal, se inscrevam no canal e deixem um like, compartilhem pra galera e não esqueçam de ativar o sininho na hora das notificações. Afinal, esse é um conteúdo que vocês sempre vão estar recebendo. Se vocês fizerem isso, além de vocês ajudarem a contribuir para que várias outras pessoas conheçam o meu canal e saibam mais sobre o universo de Solo Leveling, para que a gente consiga debater sobre mais e mais teorias, fechou? Então agora bora continuar. O que obviamente fez o Sung chegar na próxima questão, que no caso seriam quem seriam as pessoas que estariam vindo até a Terra, e nisso o emissário fala que seriam pessoas, ou no caso seres, né, que chegariam ao mundo dos governantes não muito tempo atrás, só que pelo que o cara conta, os caras resolveram meio que mudar o GPS deles justamente por terem sentido o poder do Sung e simplesmente pelo fato de eles terem sido expulsos na base da porrada pelo exército celestial ao tentarem invadir o domínio dos governantes. E mesmo assim ainda não fazia nenhum sentido pro Sung o porquê de eles estarem vindo pra Terra, o que fez com que o emissário dos governantes explicasse que essa galera que tava chegando eram basicamente uma turma de gigantes, diferente do monarca dos gigantes, e esses caras eram peritos em comer estrela onde os organismos vivos seriam conscientes e conseguiriam viver. E ao dizer isso, é aí que ele meio que denomina esses caras como titãs, e o principal motivo pelo qual eles estavam vindo pra Terra era porque, com certeza, eles querem devorar o planeta, o que, aliás, fez com que o Sung meio que deduzisse que esses caras com certeza não iam querer ser nem um pouco amigáveis. E
provavelmente o principal motivo pelo qual eles não tinham vindo pra cá antes do Sung conseguir meio que utilizar o Cálice do Renascimento é porque com certeza eles não queriam se meter no fogo cruzado, já que se eles não conseguiram nem lidar com o exército celestial, quem dirá os governantes e os monarcas, né? E sem falar que depois de ouvir e deduzir todas essas informações, é aí que o Sung já percebe que provavelmente esses caras estavam vindo pra Terra justamente porque eles tinham tomado essa sova, fazendo com que o Sung pensasse que provavelmente eles estariam vindo pra Terra justamente pela energia que o Monarca das Sombras emanaria. Bom, eu acho que no caso também teria um pouco a ver com o Ashborn, já que eles estão perseguindo o poder e o rastro do Monarca das Sombras, mas enfim, eu acho que nesse caso dá no mesmo. E quando todas essas evidências são meio que jogadas na mesa, é aí que o emissário dos governos já pega e fala que pelo fato dos membros do Exército do Céu já terem partido, provavelmente eles não poderiam fazer muita coisa, só que é aí que o Sung já pega e bota a banca falando que no caso não estaria tudo perdido por causa dele, e agora seria ele quem iria resolver tudo isso nesse momento, já que se não tinha como ter a ajuda dos governantes para isso, ele mesmo ia resolver sozinho. Desse modo, com a gente vendo ele chegando dentro do exército e próximo ao mesmo local onde ficava o Grand Canyon naquele momento, enquanto todo o exército americano meio que estava fazendo vários testes e experimentos para ver ou saber com que eles estavam lidando e como eles poderiam lidar com toda essa situação. De uma vez mais, nada do que eles tentavam, pelo menos parecia fazer alguma coisa, tinha algum efeito, só que por causa disso é aí que a gente já vê o líder de todo aquele pelotão falando que caso houvesse alguma coisa, eles provavelmente conseguiriam abrir fogo para poder lidar com toda aquela situação, até que logo depois, no instante seguinte, ele vê que vários tanques acabam sendo meio que sugados e levantados para que eles intervissem de alguma forma, e nisso a gente vê que quem estava fazendo aquilo era o Sung, que estava utilizando a sua habilidade de autoridade do monarca para poder resolver toda aquela situação de uma maneira mais fácil. E com o palco montado é aí que ele percebe que a galera que ele estava esperando finalmente tinha chegado, e agora todos os inimigos dele iam sofrer na mão do cara, principalmente porque ele estava sentindo a respiração dos caras, mesmo eles não tendo atravessado ainda o vazio. Desse modo, com ele invocando várias adagas incríveis, que provavelmente seriam muito superiores às adagas de Kamish que ele tinha antigamente, falando que agora eles podiam vir pro pau, que ele estava pronto justamente para acabar com a raça de cada um deles. Desse modo, com a gente já encerrando esse capítulo 183 de Solo Leveling. Então galera, o que vocês acharam? Eu sinceramente tô um pouco decepcionado, mas eu tô empolgado porque a gente tá vendo que pelo que eles estão mostrando agora e pelo que algumas pessoas já me falaram, nada do que tá sendo explorado aqui existe dentro da novel de alguma maneira, e isso pode ser um ponto bom, já que a gente não sabe se o Sung vai conseguir meio que lidar com esses caras de forma imediata, mesmo possuindo o Exército das Sombras, e por causa disso também faria com que ele precisasse despertar todos os caçadores que são da confiança dele, para que ele pudesse formar uma equipe que pudesse proteger vários e vários locais da Terra. Afinal, a gente não sabe se esses caras só vão aparecer dentro dos Estados Unidos, mas se você quiser ver isso e não perder quando sair dentro do canal, você tem que estar inscrito no canal, deixar o like, compartilhar para geral que não conhece ou não deu uma olhadinha, além de não esquecer de ativar o sininho para não perder as notificações. Fora que você fazendo isso, você atrai o resto da galera de Solo Leveling pra gente poder fazer mais teorias, ou então poder debater o que pode ser real e o que não vai fazer parte dessa nova continuação de Solo Leveling. E além disso, agora no card final eu vou estar deixando a playlist de solo e a playlist do último vídeo que eu lancei de Solo Leveling, fechou? Então por hoje era isso, galera, valeu, falou, fui!